Plano de ensino individualizado. Como fazer? Quem é que faz? Se você é profissional lá da escola, se você atende uma criança que está na escola, se você é familiar, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, vai te dar uma clareza sobre esse instrumento tão importante que muitas vezes é negligenciado. Então nós vamos falar sobre o PEI. Oi pessoal, eu sou a Zeneide, bem-vindos de volta ao meu canal. Muito feliz que você está aqui e hoje eu vou falar sobre esse assunto bem importante e que a gente sabe que tem uma longa caminhada aí. Por que eu falo isso? Há mais de 15 anos já estou na educação, há alguns anos eu já estou nas redes sociais, comecei lá no Instagram. Eu já recebi de mães que falam assim, Zeneide, quem é que tem que fazer mesmo o planejamento da minha filha, do meu filho? De uma mãe, o ano passado, ela falou assim comigo, eu paguei para fazer o PEI da minha filha. A gente engole seco, igual engolir aqui agora. Porque a gente fala assim, como assim? Peraí, pagar para fazer porque a escola não fez, a escola diz que não tem profissional e tal, eu paguei. Então assim, existe esses casos, gente, por a gente precisa compartilhar para que isso possa chegar em mais pessoas. E já falando nisso, gente, já clica aí no gostei se você gosta desse tema, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha lá na sua escola, porque o planejamento individualizado, por muito tempo, eu acho que em alguns lugares ainda é um pouco assim, é como aquela coisa difícil para fazer. Tem que fazer o PEI de fulano. E aí, tem que fazer? Ah, mas você não entregou tal coisa aqui, faltou um detalhe. Não tem que fazer, não. Então, assim, o simples, ele sempre funciona, eu sempre falo isso, minhas alunas sabem disso, quem me acompanha lá no Instagram mais tempo, eu sempre falo isso. Toda criança aprende e o simples, ele funciona. Por que o planejamento individualizado tem que ser esse bicho de 7 cabeças aí, sabe? Ele precisa ser simples, e se a gente faz tudo bacaninha, no passo a passo ali, desde o começo que aquela criança iniciou naquela escola, ele não é difícil de fazer, ele é extremamente importante e mais, sem ele, a gente não tem visão e noção do aprendizado daquela criança. Então, o que é esse planejamento individualizado? Em alguns lugares vai chamar de PEI, Plano de Ensino Individualizado, Plano Educacional Individualizado, ou tem lugares que chama de PDI, e Plano de Desenvolvimento Individual, e dentro do PDI tem esse planejamento de ensino. Enfim, cada local pode chamar de algum outro nome, mas o objetivo sempre vai ser planejar individualmente para aquela criança. Simples assim. Então, esse planejamento individualizado, ele pode ter outros nomes, mas sempre vai ser planejar individualmente. Por isso que é impossível você, olha só, presta atenção aqui, é impossível você chegar ao final de um ano letivo, tem que fazer o PEI de fulano, tem que fazer o PDI de fulano, tem que... Chegando ao final do ano. Como assim? Se ele é construído ao longo desse processo. Entende? Ele é construído ao longo desse processo. Ou a mãe chega na escola, eu tô contando isso aqui, gente, que são casos, isso aqui é caso real, todos esses são casos reais. A mãe chega na escola e aí ela pede, né, pra ver o planejamento individualizado da criança e tal, como que tá o PEI, por quê? Se tem, foi construído sem ela, já tá errado. Ela pede pra ver, mãe, você pode voltar aqui amanhã? Porque amanhã a gente, né, compartilha com você e tal. E aí ela volta amanhã, mostra o planejamento individualizado. Mas a mãe sempre percebeu, ontem não tinha, hoje tem. Ele foi construído de um dia pro outro, outra coisa impossível. Impossível. Por que é impossível? Porque como a gente constrói esse PEI? Como que a gente faz? O primeiro passo para construir um planejamento individualizado do João é conhecendo o João. E como que eu vou conhecer o João? Na minha observação no dia a dia. E observação não é observar aqui, não, observação com objetivo. Eu vou observar como ele brinca, eu vou observar ele junto com os colegas, eu vou observar ele na sala de aula, vou observar porque que o João grita muito, porque que o João não entra na sala, eu vou observar esses detalhes para eu ir construindo a forma que ele aprende, coisas que ele já sabe, habilidades que ele tem. Observação. Como que eu construo também? Coletando dados da família, por isso que a família ela não pode ficar de fora. Eu coleto dados dessa família. Então, se a escola já trabalha utilizando a anamnese, coletando dados ali da criança, pronto, já vai ser um bom caminho andado, já vai estar ali no início bacana da construção do planejamento individualizado. Mas se não tem, vai iniciar aqui agora coletando dados dessa família. Como que é essa criança em casa, habilidades que ele tem de vida diária ou não, quais são as suas maiores dificuldades, enfim.
E depois eu coleto dados, eu solicito ali da família, né, profissionais que atendem essa criança, né? Se atende, eu vou buscar, ou se solicitar da família um relatório, ou posso entrar em contato. Se essa criança veio de uma outra escola, eu também vou coletar dados dessa outra escola, como que foi a caminhada, né, do João ali naquela escola, a trajetória escolar dele ali. Solicita dessa escola, se não enviou, né, para outra um relatório, ou entra em contato mesmo só para coletar esses dados. Então, o primeiro momento da construção é uma coleta de dados de todas essas pessoas que estão envolvidas com o João. Por isso que não é a escola sozinha, isolada, construir. A partir disso, a partir de toda essa coleta de dados, aí sim, já entendi habilidades aqui que ele tem, que ele não tem. O que eu preciso ensinar para o João para ele chegar ao final do ano, estabelecendo metas, e chegar ao final do ano sabendo isso, ou apenas isso. Eu vou estabelecer algumas metas ele ao longo dos meses que eu vou trabalhar com o João para chegar ao final do ano ele saber fazer tal coisa. Então a gente vai estabelecendo metas palpáveis, metas que são possíveis de serem cumpridas. Às vezes eu estabeleço lá uma meta gigantesca, com um texto bem bonito, né? Mas como assim? Como que eu vou fazer isso com o João se ele tem inúmeras outras habilidades que não foram consolidadas, que ele não tem? Enfim, estabelecer metas é extremamente importante na construção do planejamento individualizado. E aí, tem uma coisa bem interessante, porque é nesse início, coletando dados, estabelecendo metas, colocando um cronograma, é ali também que eu vou colocar como que eu vou avaliar o João. Gente, não existe eu não avaliar essa criança. É porque fulaninho ele tem, ele é autista, porque ele tem deficiência intelectual, porque então assim, qualquer coisa tá bom, qualquer atividade tá bom. Não! A criança, ainda que ela não falhe, ainda que ela tenha inúmeras dificuldades de habilidade básica, enfim, ele precisa ser avaliado, porque ele aprende. Muitas vezes ele chegou aqui na escola e não sabia dar um tchau, muitas vezes ele chegou aqui na escola e não compreendia um comando, né? Um único comando ele não compreendia. Mas se eu observei essas coisas e eu coloquei ali como meta, de repente o João tá entendendo, dá tchau, é um comando e ele consegue fazer, ele aprendeu essa habilidade. Essas habilidades elas são importantes, porque se ele faz isso, ele entende o comando e isso vai ser importante lá na frente. Olha a importância disso. Se eu não estabeleço, se eu não observo, eu não coloco ali, eu não vou entender que o João aprendeu. Eu vou ficar sempre pensando que ele tem que aprender aquelas questões, habilidades ali acadêmicas, e aí eu vou sempre, não aprendeu, não, ele não sabe ler, escrever, contar. E as outras habilidades, ele aprendeu? Porque essas são importantes lá na frente, no outro período. Se ele aprendeu essas, consolidou, ele vai aprender no próximo período, ele vai avançar um pouco mais. Então, por isso que eu tenho que colocar isso tudo bonitinho ali na elaboração ali do planejamento individualizado. Sem isso, ele sempre vai ficar, não, ele não sabe, não, ele não aprendeu, não, ele não... Não existe isso, gente. Então, o simples, ele funciona, eu sempre falo, porque a partir do momento que eu coloco exatamente aquilo que é do João, eu tenho que ser fiel àquilo, né, as habilidades que tem, que não tem, e eu estabelecendo meus objetivos, eu vou ver o progresso dele. Então, lá no meu relatóriozinho, eu vou colocar habilidades que ele não tinha, habilidades que ele tem agora, ele aprende melhor utilizando desse tipo de material. Então, é nesse planejamento individualizado, nesse início da coleta de dados, que eu vou dizer, olha, a forma de avaliar o João vai ser através da observação, do registro das observações diárias. Não, a forma de avaliar o João vai ser através de portfólio. Então, ao finalizar o período, a gente vai verificar o portfólio e vai colocar ali. Não existe não avaliar. O meu aluno não fala, meu aluno não sabe escrever, o meu aluno não compreende, ele não tem avaliação. Precisa ser avaliado no período igualzinho de todos os alunos daquela escola. E sem isso, essa escola não é inclusiva, e sem isso eu não vou entender que o João avançou, que o João melhorou. Eu preciso ter esse planejamento individualizado. Não é um copia e cola, pegar do outro, fazer igual esse. É o do João. Ainda que cada local tenha a sua estrutura bacana. Inclusive, quem é minha aluna lá do PEI na Prática, eu tenho um curso chamado PEI na Prática, e ele é bem prático mesmo, vai direto ao ponto. Ele tem uma estrutura aqui, ó. É um PDF que eu coloco lá, mas também tem ele editável. Por que eu coloquei ele editável? Porque isso não é uma receita de bolo. A gente coloca ali detalhes em que, olha, isso aqui não pode faltar, isso aqui a gente começa por aqui, para dar ideias, sabe? Ideias para o profissional,
então beleza, se eu colocar aqui eu vou acrescentar tal coisa. Porque na minha realidade é assim, a realidade daquela criança é assim, então eu posso acrescentar, eu posso melhorar isso aqui, retirar isso aqui, acrescentar outra coisa, ou seja, não é uma receita de bolo. Agora, você pode seguir uma estrutura para facilitar para você, para te guiar naquele caminho, para você não esquecer nenhuma habilidade, ficar de fora, nenhum dado ali que você precisa observar. Então, assim, as minhas alunas, elas têm esse guia, né, para que você possa fazer, mas ele é editável. Você vai colocar, acrescentar coisas também, se você assim achar importante colocar. Quem é que faz esse planejamento individualizado? São muitas mãos. Se eu vou coletar dados, eu coleto dados da família, dos profissionais que atendem essa criança, da escola anterior, eu vou coletar. Então, quem faz são todos aqueles que estão envolvidos com a criança, inclusive a família também. E voltando aqui ao que eu disse no começo, o simples, ele funciona, ele funciona de verdade. Então precisa acabar com essa coisa que é muito difícil, ou que não é utilizado, ou que não fez e fez só no final do ano, ou que, olha mãe, não deu para fazer não, ou então, não entregou que tal documento assim que a escola estabelece lá e por isso não foi construído. Gente, um planejamento individualizado, ele é feito para aquela criança que ele não está conseguindo acompanhar a turma. Então, de que forma que eu vou fazer esse planejamento para essa criança com um simples objetivo de aprendizagem, para que essa criança possa aprender. Então, o planejamento, ele é importante, sem ele, pode esquecer essa coisa de que a escola é inclusiva, que a criança, tá ali, que vai aprender. Precisa ter metas bem estabelecidas para essa criança. Então, toda criança aprende e o simples funciona, tá bom? Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha te dado insights, aberto ali um pouquinho a sua visão em relação à construção do planejamento individualizado, né, que precisa ser de uma forma simples. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link do PEI na Prática, que é o meu curso de planejamento individualizado, e ele é bem prático, objetivo, super acessível. Só clicar no linkzinho que vai estar aqui, você vai ver que ele é super acessível e tem muito feedback legal e assim, você vai ter um norte, né? Então, eu espero de todo o meu coração que você tenha tido essa visão a partir desse vídeo aqui. E eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!